Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Prezadíssimos diáconos Murilo, Alexandre, queridos irmãos e irmãs. Festa da misericórdia, festa da divina misericórdia. Falo também a você que está conosco nas redes sociais, em comunhão com a nossa Santa Missa. Me permitam, meus queridos irmãos, nessa grandiosa festa, encerrando a oitava da Páscoa, trabalhar com vocês dois temas muito importantes que nos foram apresentados pela liturgia da palavra deste domingo e que estão profundamente ligados: a fé e a misericórdia. A fé, como o catecismo da Igreja Católica nos ensina, é um dom dado gratuitamente por Deus ao ser humano, para que o homem, se utilizando deste dom, possa ter acesso a Deus. Portanto, sem fé, diz o catecismo, ninguém pode agradar a Deus, ninguém pode ir a Deus. Sem fé, ninguém pode perseverar na caminhada. E ela é tão necessária, portanto, à nossa salvação, que Deus gratuitamente nos concedeu. No dia do nosso batismo, meus irmãos e irmãs, a fé nos veio como virtude teologal, infusa na nossa alma, juntamente com a esperança e a caridade. São os meios pelos quais nós temos acesso a Deus e vamos a Deus movidos por Ele, pela graça dEle agindo em nós. E mesmo sendo portadores da fé, como é importante rezarmos sempre: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentai, Senhor, porque eu preciso dela. Sem ela eu não dou um passo em Tua direção. Sem ela eu não consigo caminhar. Sem ela eu não progrido espiritualmente. Dai-me, Senhor, o dom de crer. Dai-me, Senhor, a fé. Aumentai a minha fé. A geração que contemplou Jesus, meus irmãos, foi uma geração privilegiada. Homens e mulheres que viram Jesus. Imaginem a experiência maravilhosa de ver o rosto humano do Filho de Deus. Jesus curando, Jesus libertando os possessos, Jesus ensinando por meio das parábolas, multiplicando pães e peixes, salvando vidas. Ali, Jesus, um passo diante de mim. Esta geração tocou na fonte da fé, que é o Filho de Deus. Mas depois de cumprir a sua missão redentora, após 40 dias da sua ressurreição, Jesus sobe aos céus e não mais foi visto, mas nem por isso deixou de ser seguido. Já era necessária a fé, contemplando Jesus face a face. Quantas vezes ele disse: olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vocês estão vendo em mim o Messias, o Filho de Deus, através desse corpo humano. Mas depois da ascensão, nem o corpo humano nós contemplamos mais de Jesus. Não o vemos face a face. É pelo mover da fé que nós somos o que somos. Se somos cristãos, discípulos dele, é porque cremos nele sem vê-lo. Você está aqui hoje por quê? Nessa missa, porque você está movido pela fé. Você vem a essa igreja, dobra os teus joelhos diante da Eucaristia, porque você crê, sem ver. Jesus é a Eucaristia. A missa é o sacrifício eucarístico do qual e pelo qual o Senhor me deu a salvação. Portanto, eu estou lá, na igreja com os meus irmãos e irmãs de fé, de caminhada. O que leva você aí ao encontro do Padre, se humilhar e confessar os teus pecados, é a fé no que você ouviu hoje no Evangelho agora, dando Jesus autoridade e poder aos apóstolos e seus sucessores de perdoar os pecados em nome dele. Por isso eu vou, humilhado, reconhecendo as minhas misérias, diante de um homem pecador como eu, mas é a mediação da graça, é a fé. E tudo, meu irmão, minha irmã, tudo na igreja nos faz
ter essa experiência bonita, né? Dessa virtude. Estou lembrando agora da oração que a gente faz antes da comunhão, a oração da paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Olha aí, a fé que anima, encoraja a igreja de Jesus. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, nós contemplamos uma geração apostólica, ou seja, muitas pessoas daquela época que estavam vivos, viram Jesus, tiveram o privilégio de ver, mas tantas outras tiveram a sua fé despertada pelo testemunho dos apóstolos, sem ver Jesus, acreditaram nele. Você ouviu aqui o crescimento dos cristãos, a comunidade crescia, numerosos prodígios e sinais eram realizados pelos apóstolos, a comunhão fraterna entre eles, repartiam tudo entre eles, e grande era a alegria entre aqueles cristãos. Muitos aderiam à fé, porque ouviam, olha a importância do testemunho da fé, porque ouviam a pregação apostólica, e o coração se rendia a Jesus Cristo, sem vê-lo, acreditaram. É o que nós estamos procurando fazer no nosso dia a dia. Senhor, eu não te vejo, mas eu creio, vamos lá, eu confio, eu preciso de ti, e eu confio em ti. Precioso dom da fé. Mas São Pedro, na segunda leitura, nos dá uma exortação importante, meu irmão, minha irmã. A fé, ela muitas vezes, ela tem que ser provada. E como se prova a fé? No sofrimento, na tribulação. Aí está, meu irmão, minha irmã, uma situação que, permitida por Deus, nos permite ter o fortalecimento da fé, a maturidade espiritual, em meio às tribulações permitidas por Deus. É interessante, o apóstolo Pedro fala isso, porque ele quer dar, claro, o dom da fé, mas uma fé verdadeira. Ele fala aqui, uma fé verdadeira necessariamente é provada. Por que ele fala de uma fé verdadeira? Porque pode ter uma fé falsa. E o que seria uma fé falsa? É você buscar a Deus pelos seus interesses pessoais. É você buscar a Deus pelos privilégios que você pode alcançar dele. É você buscar a Deus porque está tudo bem na sua vida, não tem problema nenhum. Não, isso não é fé. A fé gera confiança, e na tribulação ela se torna muito mais purificada, ao ponto de fazer com que você continue acreditando, mesmo tendo todos os motivos para não crer. Você já passou por essa experiência? A vida te dá uma rasteira, vem uma situação inesperada, uma doença bateu à tua porta, você entra no luto pela morte de um ente querido, uma crise conjugal, uma crise financeira. Opa, calma aí, Deus me abandonou. Olha aí, faltou o quê? Faltou a fé. Deus está se vingando de mim, faltou a fé, senão você não falaria esse absurdo. Deus virou as costas para mim, faltou a fé. Não, meu irmão. E o diabo, maldito, se aproveita exatamente dos momentos mais frágeis da nossa vida para nos tirar a base sobre a qual nós devemos nos edificar, que é a fé. Tirou a fé, a confiança em Deus acaba. Se eu não confio no Senhor, não tenho motivo, mais nenhum motivo para perseverar. Não é verdade? Por que muitas pessoas ficam pelo caminho? Porque faltou o sustento da fé. Foi dada, mas não foi cultivada, não foi alimentada, igual uma plantinha, se você não põe adubo, não rega, não cresce. Então, buscar os meios santificantes, vida sacramental, vida de oração, para que a fé, ela se imponha, sobretudo no momento da provação. Está aqui na palavra de Deus, assim como o ouro é provado pelo fogo. O fogo purifica, tira as impurezas do ouro, e quanto mais purificado, mais valioso é o ouro, o quilate é maior.
Então, quanto mais provada é a fé, maior ela se torna, para te levar a alcançar essa glória que o Senhor concederá somente àqueles que perseverarem até o fim. Vocês vão obter aquilo em que vocês acreditam, a vossa salvação. Maravilhoso isso aqui. Terminou a segunda leitura. Então, meus irmãos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E completando então o tema da fé, já entrando na misericórdia, a gente vai concluindo com o Evangelho. O Evangelho da aparição pascal de Jesus, no dia da Páscoa ele aparece aos apóstolos, como nós ouvimos aqui. São Tomé, um dos 12, não estava, de propósito, hein? Jesus vai armando as situações. E Jesus aparece no meio deles, daqueles que estavam com medo, as portas fechadas, a paz esteja convosco. Mostrou aqui, as mãos chagadas, sou eu mesmo, lado aberto, eu crucificado, agora sou ressuscitado, estou no meio de vocês, a paz esteja com vocês, sopra sobre eles o Espírito. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí vem a instituição do sacramento da confissão. A quem vocês perdoardes os pecados, serão perdoados. Eu dou a vocês autoridade e poder, em meu nome, de perdoar os pecados. Então, a misericórdia, ela é o primeiro fruto da Páscoa, porque foi dada no dia da ressurreição de Jesus. 8 dias depois, aliás, aí Tomé chega. Tomé chega e os apóstolos, contentes da vida, Tomé, vimos o Senhor. Bom, qual seria o comportamento de Tomé? Que maravilha, verdade, Jesus está vivo, glória a Deus, o Senhor ressuscitou. Deveria ficar muito feliz, mas não, ficou bravo, ficou chateado. Pirraça pura de Tomé. E sabe por que ele ficou triste? Porque ele pensou assim: Jesus me excluiu dessa alegria, me deixou de fora. Como é que pode isso? Por que Jesus fez isso comigo? Então ele se recusou a crer que ele tivesse que passar por essa humilhação. E aí na pirracento, eu também não vou acreditar. Não acredito em vocês. Não. Isso tudo é conversa fiada. 8 dias depois, novamente, a paz esteja convosco. Tomé estava presente e Jesus vai direto ao pirracento e vai lhe dar uma puxada de orelha. Tomé, escuta aqui, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, rapaz, tenha fé, fiel. E aí, meus irmãos, você vai entender por que Jesus deixou Tomé de fora, exatamente para provocar essa situação na qual Tomé, reconhecendo a sua miséria, a sua incredulidade, ele foi o primeiro apóstolo a professar a fé na divindade de Jesus. Olha que interessante, é dele essa oração que nós rezamos até hoje. Meu Senhor e meu Deus. Ele vê o corpo humano de Jesus, mas ele aponta para a divindade de Jesus. Olha aí, isso é fé, é crer sem ver. Meu Senhor e meu Deus. E aí, meus irmãos, Santo Agostinho vai falar para nós que a incredulidade de Tomé foi mais para nós preciosa, servidora, do que a fé dos outros 11 reunidos, porque Tomé agora professa a sua fé pascal. E aí Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Isso é para você, isso é para mim. Graças a Deus, nós somos uma geração, mesmo sem ver Jesus, privilegiada pelo dom da fé. E por isso, terminando, olhando a estampa de Jesus misericordioso, esse quadro tão conhecido, embaixo do ressuscitado, do seu coração sai a água e o sangue, e embaixo vem escrito, aí acho que não está nesse quadro, mas o original vem escrito: Jesus, eu confio em vós. E você só pode dizer isso movido pela fé. Então vamos fazer esse trato com Jesus ressuscitado.
Quando chegar a provação, e ela vai chegar, ou já chegou, você vai dizer o quê? Jesus. Quando chegar a situação difícil na tua casa, quando você estiver diante do luto de um ente querido falecido, quando a tua fé, meu irmão, minha irmã, for provada pelas dificuldades e tribulações da vida, Jesus, e aí você vai superar, você vai perseverar. A graça de Deus vai te mover, você vai se surpreender com o poder de Deus na sua vida. Você vai passar pela provação, mas o ouro está sendo provado no fogo. E a sua fé vai sair gigantesca para que ela te leve ao céu. Quando chegar no céu, não vai precisar da fé não, tá, gente? Porque estaremos vendo Deus face a face. Mas enquanto não chegar a fé, o céu, que a fé nos sustente e nos leve até o ressuscitado.